Acho que foi. Então, gente, ó, a gente vai falar sobre estequiometria hoje, tá? Vocês viram aqui, ó, eu fiz de novo aqueles mapinhas mentais para vocês, depois eu mostro bonitinho, tá? E aqui eu vou colocar tipo do passo a passo do que é esse negócio de estequiometria. Uma das primeiras coisas que a gente vai ver é o balanceamento. Por isso que eu perguntei para vocês já viram isso em algum momento da vida de vocês? A maioria falou que não, né? Que eu não sei, o restante não respondeu, então eu acho que eu vou pensar que a maioria não. O que aconteceu com isso daqui? O que é um balanceamento? Tá? Um carinha chamado Proust, tá? Ele fez uma lei no sentido assim, ele fala que tudo que você tem de reagente vai virar produto. Na equação química, pensa só nisso aqui. Lembra? Reagente do lado de cada seta, lembra? Reagente. E o produto do lado direito da seta, certo? Então, o que o Proust falou? Tudo que você tem deste lado, a quantidade, tá, gente? Tudo que você tem de quantidade deste lado, você tem que ter desse. E como que você vai saber se tá certo ou se não tá certo uma equação? A gente conta. Simplesmente a gente vai contar a quantidade de elementos que tem aqui. Por exemplo, aqui o que eu fiz? Ó, bem básico, só para vocês entenderem. H2O, água, certo? O2, oxigênio. Nesse caso, eu vou ter 2 moléculas de O2. Elas se misturaram e deram origem à água oxigenada. Tá, gente? Esse daqui é a fórmula da água oxigenada. Então, é H2O2, tá? Pensa no nome, água oxigenada. Então, é uma água com oxigênio a mais, tá? Olha aqui a fórmula dela. A água oxigenada, gente, ela é tóxica pra gente, tá? Se a gente ingerir ela, nunca ingerira água oxigenada. A gente passa em ferimento, a gente usa para descolorir cabelo, sei lá, para isso, mas nunca tome água oxigenada, tá? Por quê? Isso daqui, o nosso corpo vai entender como se que ele causa danos no nosso corpo, tá? Então a gente tem até moléculas, organelas específicas dentro da nossa célula para destruir essas substâncias tóxicas, tá? Então é por isso que nunca tome isso daqui. Então o que acontece? Vamos olhar do lado de cá. Eu tenho aqui 2 moléculas, ó, tá vendo esse doisinho aqui? Ele indica quantos de hidrogênio que eu tenho na fórmula, certo? Quando não tem nada, igual aqui, ó, isso significa o quê? Que tem 1, tá? Quando tem 1, eles não representam, eles não colocam o número. Só quando tem de 2 para mais, aí eles colocam aqui, tá? Então, o que acontece, ó? Aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, certo? Nós usamos na química o termo coeficiente para indicar quantas dessas moléculas a gente está usando na reação. Onde que fica esse número? Aqui na frente da molécula, tá? Então, se não tem nada, novamente, é 1. Olha aqui no oxigênio. Ele está mostrando que são 2 moléculas de oxigênio, né? É que para você representar o oxigênio, você tem que escrever desse jeito, tá, gente? Porém, vocês viram que tem um número aqui na frente? Isso indica que o quê? A gente está usando 2 moléculas de oxigênio e não uma só. Porque se não tivesse nada aqui, aí sim eu falei que é uma molécula só, tá? Porém, tem o 2 aqui na frente, então a gente tem um coeficiente 2. Então, são 2 moléculas de oxigênio. Normalmente, a gente faz o quê? A gente multiplica a quantidade que tem aqui.
Então, como que ficaria isso? Aqui tem 1, então vai sempre repetir o mesmo. Ó. Eu vou ter 2 hidrogênios, tá? E aqui eu vou ter quanto? Ó? 2 vezes 2, 4. Com esse outro oxigênio aqui, 5. Certo? Então, eu vou ter 2 hidrogênios desse lado e 5 oxigênios desse lado. Certo? O que acontece? Desse lado aqui, também precisa ter isso. Então, você não pode pegar e deixar, tipo, se tem 5 desse lado, precisa ter 5 desse lado aqui também. Porque senão não vai dar certo. Tá? O que acontece? Aí você fala assim, professor, céu, não tem como dar 5 aqui, porque os números são múltiplos, né? Aqui tá par, então sempre vai dar par, né? Então a gente tem que arrumar isso aqui da frente também. Deu para entender, gente, o que a gente faz? Isso que é um balanceamento, tá? Deixa eu pegar minha borracha. Então, o que acontece? Eu preciso deixar um lado igual ao outro. Tá? Vamos tentar deixar mais fácil isso daqui. Calma aí. Deixa eu apagar tudo, Melissa. Que aí eu vou explicar com uma coisa mais fácil. Vamos fazer a água, na verdade. Tá? Como que a gente faz a água? A gente mistura hidrogênio com oxigênio, certo? E vai dar o quê? A água. Até aqui por enquanto. De boa. Tá? Me avisa, tá, gente? Pra vocês entenderem. O que eu tô falando de balanceamento, tá? O que é isso? Que é uma parte fundamental da estequiometria, tá? O que é isso? O que você tem do lado dos reagentes, você tem que ter na mesma quantidade do lado dos produtos. Tá? Não precisa ser, tipo, separadinho, tá? O H tem que estar separadinho aqui, o O tem que estar separadinho aqui. O que acontece? Tem que ter a mesma quantidade só. Porque essas substâncias se misturaram, né? Tipo, se somaram e criaram uma nova. Mas olha aqui o exemplo que eu dei, que eu acho que esse aqui fica mais fácil, porque ele ia ficar muito complicado para vocês. Eu misturei hidrogênio com oxigênio e dei o produto final, água. Certo? Por enquanto, tranquilo. O que acontece aqui? Desse lado, eu só coloquei um hidrogênio, um oxigênio, tá? Se isso fosse se juntar de verdade, ficaria isso aqui, ó. Isso não é a fórmula da água. A fórmula da água é essa daqui. Então, o que tá faltando aqui? Opa, 2 hidrogênios. Então, o que eu faço? Se tem 2 hidrogênios desse lado, precisa ter 2 hidrogênios desse lado. Senão, eu não vou conseguir, tá faltando coisa. Então, o que eu faço? Tá com 2 aqui na frente do hidrogênio. Pode ser tanto aqui, tá, gente? Quanto aqui. Não importa. Tá? Só que é só importante você balancear. Então, falar o quê? A quantidade que você tem do lado dos reagentes é a quantidade que você vai ter do lado dos produtos. Tá? Sempre vai ser a mesma quantidade. Isso, pelo carinha lá, pelo Proust, chama lei da conservação das massas. Tá? O que eu tenho de reagente, a quantidade que eu tenho de reagente vai ser a quantidade que eu tenho de produto.
Tá? Se eu tenho dois hidrogênios, eu vou ter 2 hidrogênios. Um oxigênio. Sempre. Tá? Deu para entender agora? Me falem. A gente vai fazer exercício, tá, gente? Não fica tranquilos. Me diga, gente, vocês estão muito quietos. Fala, vocês entenderam? Deu para entender? Entendeu, Melissa? Então, porque não fica complicado. Então, o que a pessoa mais erra é sempre essa parte aqui do balanceamento, tá? Por quê? Chega aqui no balanceamento, às vezes são coisas muito grandes e as pessoas não entendem. Não conseguem separar. Mas a gente vai fazer exercícios, tá? Fiquem tranquilos. Porque eu quero que vocês entendam bem essa parte de balanceamento. Tá? Não vai achando que... eu vou fazer tudo sozinho nessa vida, assim, vamos ver o que vai dar. Não, segura na mão de Deus e vai. Não, a gente vai fazer bonitinho, tá? Fiquem tranquilos. Então, o que eu quero que vocês entendam? É que a primeira coisa que vocês precisam saber é sobre balanceamento, tá? Então, o que tem do lado dos reagentes vai ser na mesma quantidade do lado dos produtos, tá? Então, ó, não importa se eu coloquei aqui o 2, tá? Por que eu não coloquei o 2 aqui na frente? Porque não é 2HO, tá? Só para mostrar para vocês. Por que eu coloquei, fica H2O? Deixa eu dar um espacinho aqui para mostrar para vocês. Se eu colocar o 2 aqui na frente, é como se fosse em matemática, tá? Imagina que o HO vai estar entre parênteses. Então, esse 2 aqui na frente vai multiplicar tudo. Ele vai multiplicar o H e vai multiplicar o O. Então, ficaria como? H2O2. Aí viraria água oxigenada, né? Diferente da água normal que a gente quer. Por isso que não coloca o 2 aqui. O 2 só vai vir na frente quando ele for multiplicar tudo. Aí você fala, mas eu coloquei o 2 aqui na frente. Coloquei, mas ele só vai multiplicar o H, né? Porque ele tá diferente, né? Tipo, ó, é o H mais o O. Ele vai multiplicar só isso daqui. Ele vai multiplicar tudo isso, tá? Se fosse assim, mas deixar esse 2 aqui na frente me confundiu. Beleza. Pode tirar ele aqui e coloca aqui. Não tem problema. Tá? O importante é vocês saberem o quê? Que vocês precisaram balancear. Tá? Colocar o número 2 aqui para falar o quê? Que você tem 2 hidrogênios do lado do reagente e vai ter 2 hidrogênios do lado dos produtos. Certo? O que acontece? Se eu tiver número... eu só vou colocar esse 2 aqui na frente quando aí ele estiver multiplicando tudo, tá? Do contrário, você coloca só aqui embaixo. Deu para entender, gente? Me falem. Porque eu sei que às vezes é umas coisas novas e vocês ficam meio... Meu Deus do céu. O que eu vou mostrar para vocês? O que é estequiometria, tá? A gente vai chegar numa parte que a gente chama de mol. Não sei se vocês já ouviram falar disso, provavelmente não. Se vocês não viram nem balanceamento, vocês não ouviram falar de mol, tá? O que significa mol? O que vai ser isso? Quando a gente estuda química, e quando a gente estava fazendo, lembra todas as partes dos reagentes, dos tipo ácido, base, sais e essas coisas? O que acontece? Quando a gente chega na parte que a gente monta a equação química, a gente normalmente só montava a equação, né? Não se importava, por exemplo, com o balanceamento. O que acontece também?
na hora que a gente está falando de qualquer reação química, qualquer equação química, a gente precisa ter uma ideia de que, gente, é um tamanho absurdamente pequeno, tá? De todos os reagentes ali envolvidos. Aí você vai falar assim, ai, professora, mas na hora que mistura, sei lá, deixa eu pensar, pode ser até água, tipo, ai, misturou o hidrogênio com o oxigênio, eu consigo ver a água, se ela está no estado sólido, se ela está no estado líquido. Sim, realmente, você consegue ver. Porém, a quantidade de átomo que está envolvido ali para você conseguir ver é muito grande, tá? Então, o que que acontece? Às vezes a gente usa uma conta para conseguir identificar quantos átomos que tem ali dentro, quantas moléculas que tem, tá? E aí, por isso, o nome mol vem de moléculas, tá? Eu vou explicar bonitinho para vocês o que está acontecendo. Primeira coisa, para você descobrir isso, existe um passo a passo, tá? Esse passo a passo tá na página 286 para vocês, tá? Então, vocês têm isso também na apostila. Tá? Então, fiquem tranquilos. O que que eu vou mostrar, então? O que que vai ser a estequiometria? Ela vai estudar a quantidade de reagente e produto que a gente usa. Porém, como eu falei para vocês, que a gente está falando de tabela periódica, normalmente a gente está falando de quantidades muito pequenas, então o que que a gente faz? A gente usa uma conta para simbolizar isso. Uma conta que eu falo tipo uma constante. Vamos chegar lá, tá? O que que vocês vão ver, então? A gente vai ver como a gente calcula a quantidade de reagente e produto que existe em reações. É isso. Isso que é estequiometria, tá? Aí você fala, por que você fez o balanceamento, professora? Porque a gente precisa fazer o balanceamento para descobrir quanto que a gente tem de quantidade. Porque se a gente não fizer o balanceamento, vai estar errado a nossa conta. Nessa parte, a gente vai entrar em matemática. Tá? Não é nem tanto química, é mais matemática. Tá? Então, ó, aqui vai ter o passo a passo para vocês. O que que a gente vai fazer? Imagina aqui, ó. Eu não coloquei a reação para vocês aqui, ó. Então, a gente escreveu ela, certo? Segunda coisa, balanceamos. O que é isso? A gente viu quanto que tinha de produto, quanto que tinha de reagente. A gente acertou os numerinhos deles, certo? Estão todos certinhos, tá? Agora aqui, ó, faça transformação de números para mol e regra de 3. Eu vou explicar isso para vocês, mas eu quero saber. Gente, vocês entendem regra de 3? Mas sério, fala para mim. Porque regra de 3 vai ser tipo a salvação de vocês dessa vida. E é sério, porque é a melhor coisa que existe a regra de 3. E a gente vai usar, até em química, usa muito, tá? Então, de boa, regra de 3. Vocês vão ver que essa parte sempre vai ter regra de 3, tá? É bem tranquilo. Então não precisa nem ficar muito desesperado. O que eu vou mostrar para vocês? O que é importante? É esse quadradinho que eu coloquei aqui, ó. 1 mol é a mesma coisa que massa molar, que é igual a 22,4 litros na CNTP, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Isso daqui, gente, são constantes, tá? Vocês já aprenderam isso em química, não, desculpa. Vocês já aprenderam isso em física, vocês já aprenderam isso em matemática, certo? Não existem números que eles são sempre o mesmo. Por exemplo, o pi. Ah, é quando você tem que calcular o raio de uma circunferência. Você vai usar pi. Quanto que é pi? 3,14. Tá? Na química, nós também temos números que são constantes. E vai estar esse daqui, ó. O principal que vocês precisam decorar. Esse daqui. Tá? 6,02 vezes 10 a 23.
O que é isso? Essa é a constante de Avogadro. O que é esse maluco? Foi o maluco que criou o termo mol. Tá? Aqui, ó. Então, constante de Avogadro. Ele foi um químico italiano, se eu não me engano. E ele começou a ter essas ideias de como que você vai calcular átomos e moléculas das substâncias das reações químicas se tem coisas que são muito pequenas e a gente não consegue ver. Né? Então ele criou essa constante para ajudar a gente a calcular. E é usado até hoje e muito. Tá? Então, gente, querendo ou não, essa coisa de falar de constante de Avogadro, vocês têm que saber de cor e salteado. Qual que é o número? Tá? 6,02 vezes 10 é 23. Por quê? Isso vai cair até no ensino médio de vocês. Tá? Então, é uma coisa que vocês precisam saber e que vai ter muitas provas que vocês vai ter que saber isso. Eles não vão te dar essa informação. Vocês precisam decorar. Tá? O que acontece, então, aqui? Lembra da tabela periódica? Aqui eu desenhei um assim, mais ou menos, para vocês. O que acontece na tabela periódica? Normalmente a gente tem várias informações dentro da tabela periódica, né? Em cada quadradinho vai estar escrito um monte de coisa. Não tem só isso aqui que eu coloquei para vocês. Às vezes tem coisa escrita aqui em cima, tem coisa escrita aqui do lado, tem coisa escrita em tudo quanto é canto. O que acontece? Ai, gente, como é que desfocou? Aí. Deixa eu subir isso daqui. Não tem nada pra subir. Aí. Deixa eu arrumar, gente. Tá mais fácil pra vocês. Então, o que é isso daqui? Eu vou mostrar então para vocês aqui é a representação do hidrogênio na tabela periódica, tá? Calma que não desfocou de novo esse negócio. Mas tá difícil, né? Mas... Então, ó, isso aqui é o hidrogênio na tabela periódica, tá? O que acontece? Eu falei para vocês que naqueles quadradinhos que tem na tabela periódica, normalmente ele tem muitas informações. Tá? Informações como o número atômico, tá? Aqui tem o símbolo, o nome do elemento químico, e nós temos um falando sobre a massa atômica, tá? Se vocês olharem nas tabelas periódicas, eu vou abrir aqui para vocês. Uma só para vocês terem uma ideia. Normalmente não tá sempre do mesmo jeito, tá? Algumas tabelas periódicas mudam. Às vezes esse número não tá aqui embaixo, às vezes ele tá aqui em cima. Acontece isso também. Mas só para mostrar para vocês. Tá? Ó, uma tabela periódica aqui. O que aconteceu aqui? Normalmente, qualquer tabela periódica, ela tem isso daqui. Ou um quadrado aqui em cima, ou um quadrado aqui embaixo. Para que serve esse quadrado? É meio que o central de informações. É fé mesmo, Rick. Tá vendo? É meio que a central de informações da sua tabela periódica. Então, o que vai acontecer com ela? Aqui vai ser meio que o gabarito para você, tá? O menu. Para você ter uma ideia do que está acontecendo. Por exemplo, vai estar escrito, ó, Fe é o símbolo químico. O nome, certo? Ferro. Ai, gente, desculpa. O que acontece aqui, ó? 26. Oxi, 26.
é o número atômico, tá? Tá escrito aqui no cantinho. E esse número aqui em cima vai ser a massa atômica, tá? O que raios é massa atômica? Deixa eu voltar aqui. O que é massa atômica, tá, gente? Que eu coloquei aqui para vocês. A massa atômica vai ser a junção dos prótons com os nêutrons. É isso. Então, toda vez que fala massa atômica, tá falando do quê? Do núcleo. Do núcleo do átomo de hidrogênio. Certo? Então, aqui tá indicando qual que é a massa atômica. Nós usamos isso? Usamos. Porque a massa atômica vai ser mais ou menos como se fosse o peso do átomo, tá? A gente acaba ignorando um pouquinho os elétrons. Por quê? Os elétrons, lembra que eles ficam em orbitais? Você tem aqui o núcleo, certo? Vocês lembram as teorias, né? As diferentes teorias dos átomos. E aqui ficam os elétrons na eletrosfera. Né? Vocês, eu acho que já viram isso, né? O que acontece? Por esses elétrons estarem aqui na eletrosfera e eles serem muito menores do que o próton e o nêutron, o peso dele é quase inexistente. Tá? Então a gente não conta muito. A gente vai contar o quê? Que uma coisa que é constante vai ser sempre o núcleo, que a gente vai chamar de massa atômica. Certo? Então, massa atômica, só para vocês terem uma ideia, tá aqui, vai ser o quê? O peso do átomo. É a mesma coisa que o núcleo dele vai ser o peso do átomo, tá? Nossa, o celular não tá focando, tá difícil, gente. O que vai ser a massa molecular, tá? Vai ser a soma de todos os átomos que tem numa reação. Já explico para vocês. Aqui, ó, vamos pegar o exemplo aqui de cima que a gente estava fazendo, tá? Eu não falei para vocês que a massa atômica vai ser o peso de cada átomo aqui, certo? Eu não te dei já do hidrogênio? A gente arredonda, tá? Ó, do hidrogênio a gente arredonda para 1. Então, o peso, a massa atômica do hidrogênio é 1. Porém, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2, né? Então, vai ser 2 vezes 1. Nesse caso aqui. Qual que é a massa atômica do oxigênio? Tá? Quanto que um átomo de oxigênio pesa? Vamos voltar lá na tabela periódica. Só para mostrar para vocês. Voltamos aqui. Oxe, que o negócio não tá indo. Aí. Ó, gente. Oxigênio. Tá aqui. Certo? Lembra, ó, o 8 aqui só mostra o número de prótons. Tá? Então, esse número é sempre o número maiorzão, mas lembra sempre olhar na legenda de qualquer tabela periódica, tá? Cada tabela periódica ele funciona de um jeito diferente e tá escrito num lugar diferente. Aqui, então, tá aqui em cima, certo? Aí você fala, nossa, professora, mas deu 15,9994. Eu vou ter que escrever tudo isso daqui? Não. A gente arredonda, tá? Para ficar mais fácil. Então, do oxigênio é quanto? 16. A gente vai arredondar para cima. Tá? Por exemplo, do nitrogênio é 14,0067. Ignoramos isso daqui. Tá? Se depois da vírgula tá menor do que 5, a gente vai fazer o quê? Arredondar para baixo.
Então é 14, tá? Flúor é 18,9, 19, tá? Neônio, 20,1, é 20, tá? Cloro, 35,4, 35. A gente faz desse jeito, tá? Normalmente, o exercício já vai indicar para você, tá? Ele não vai te obrigar a lembrar quanto que é a massa atômica do oxigênio, por exemplo. Porém, para facilitar, tem algumas coisas que você acaba decorando sem querer, tá? E isso é uma coisa, porque a gente mais usa. Aí a gente acaba decorando, tá? Então, o que que acontece? A massa atômica do oxigênio é 16, certo? E aqui, ó, não foi a mistura do hidrogênio com oxigênio? O que que acontece aqui? A gente soma, tá? Então, a massa molecular vai falar disso daqui, ó, do produto, tá? Então, vai ser o quê? 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, a massa molecular ou massa molar, tá, gente? É a mesma coisa. Eu deixei escrito aqui para vocês terem uma ideia. Massa molecular ou massa molar, a gente vai representar como MM, tá? Não é de comer. MM vai ser igual a 18. É assim. Deu para entender? Falem para mim. Se foi uma coisa meio tipo... Ou deu para entender o que funciona essa coisa de massa atômica e massa molecular. Ser tranquilo por enquanto. Eu vi, Andrei, que você chegou um pouquinho atrasado. Eu só quero ver agora se eu consigo. Ó, Andrei, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, tá? Mas depois você assiste o vídeo. Bonitinho. A matéria é sobre estequiometria. Tá? O que que acontece com essa parte da estequiometria? A gente vai calcular a quantidade que a gente vai ter de reagente e a quantidade que a gente tem de produto numa reação química. Tá? É isso que a gente vai fazer. Aí do ladinho aqui, ó, depois eu vou mandar a foto para vocês, tem o passo a passo. Mas vocês têm na apostila também, tá? Como que você tem que fazer isso? Aí a gente viu que a primeira coisa é escrever reação química, depois balancear, certo? O que que tem de reagente vai ter que ter de produto. O que que é essa parte aí? Eu vi, Melissa, que você falou que você não entendeu os cálculos. O que que acontece? O que que vai ser a massa molecular ou massa molar? Tá? Vai ser vai ser o peso da molécula. Massa, pensa que vai ser a mesma coisa. Errado falar isso, mas pensa que é a mesma coisa que peso. Tá? Acho que vocês já chegaram a ver em física que vocês não podem falar que massa e peso é a mesma coisa, né? Porque massa vai ser só aquilo que ocupa o espaço e peso vai ser a massa vezes a gravidade. Né? Vocês já viram isso, eu acho. Então, mas a gente vai ficar falando de peso para não ficar confundindo muito, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de massa atômica, massa molecular, a gente está falando do peso de que cada uma delas tem. A massa atômica, então, vai ser o peso do átomo. Então, é o quanto que cada átomo pesa. É aquilo que vai estar na tabela periódica, tá? O que que acontece com a massa molecular ou a massa molar? Vai ser o peso aí agora da molécula, na hora que se juntou. Então, a gente vai contar quantos que tem de cada um deles e somar o peso, tá, gente? Por exemplo, ó, eu não tinha falado para vocês que hidrogênio é 1. Vamos voltar lá. Calma aí, Melissa. Vou pegar aqui. Ó.
Trem do céu. Ó, aqui, ó. Hidrogênio tá aqui em cima, tá? O que acontece com o hidrogênio, ó? Símbolo H, nome hidrogênio. Olha só qual que é a massa atômica dele. 1. Lembra que eu falei, depois da vírgula, se o número for menor do que 5, a gente vai ignorar. A gente continua arredondando para baixo. Então, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1. Do oxigênio, a massa dele é 16. Certo? Que aqui a gente vai arredondar para mais. Então, aqui vai dar de 16. O que acontece? Então, o hidrogênio... Deixa eu colocar aqui. O hidrogênio, a massa atômica dele vale 1. Do oxigênio, vale 16. Certo? Porém, a gente não tem um hidrogênio só aqui, certo? A gente tem quanto? 2. Então, a gente vai fazer 1 vezes 2. Certo? Oxigênio, quantos oxigênios a gente tem? Um só. Então, mantém. Aqui vai dar 2. Continua 16. A gente vai somar os dois. Para saber quanto que tem, qual é o peso desses daqui. Ou massa molar ou massa molecular, tá? E quanto que vai dar? 16 mais 2, 18. Certo? Então, o quanto que a gente vai ter? 18. O peso vai ser 18, tá? Qual que vai ser a unidade? Porque lembra, a gente sempre tem unidade. Grama por mol. Essa é a unidade da massa molar ou massa molecular. Certo? Deu para entender aqui, Melissa? Fala para mim. Não só a Melissa, tá, gente? Qualquer pessoa. Não me fala. Não entendi. O negócio... Nossa, deu uma voada aqui e me perdi. Pode avisar. Você entendeu? Vocês entenderam o cálculo que eu fiz agora? Como que eu calculei a massa molecular? Não. O que vocês ficaram com dúvida? Da onde que eu tirei os números? Do que aconteceu? Falem pra mim. De tudo que é estequiometria. É isso? Beleza, Wesley. Eu vou fazer assim, então. Eu não vou terminar a aula hoje. Eu vou continuar ela semana que vem. Porém, semana que vem aí eu vou fazer lá na lousa. Tá? Porque aí na lousa eu vou, acho que conseguir explicar melhor para vocês. E eu sei que é um assunto chato, vocês não viram. Eu sei que é chato, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Dá mais um tempinho aqui e aí eu libero vocês pro intervalo. Tá? Primeira coisa que a gente precisa ver. Ou lembrar. A tabela periódica, gente, vai ter todas as informações que a gente precisa. Porém, a gente precisa aprender a buscar na tabela periódica essas informações. Por que eu falo para vocês isso? Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Às vezes, algumas tabelas periódicas elas não estão completas, tá? Então, isso pode deixar um pouquinho ruim. Essa daqui, ela é completinha, tá? Mas beleza, tá? Então, ó, vou pegar o exemplo... Deixa eu voltar lá no ferro, porque no ferro pelo menos tá escrito, tá? Segundo o Rick Ferro. Ele não tá querendo colaborar comigo. Ele não quer mexer de lugar direito. Ai.
O trem. Ó, só para vocês terem uma ideia. Tá? Por que eu falo que tem todas as informações possíveis? A gente lembra da configuração eletrônica? Aquela coisa horrível lá? Tem aqui, ó, qual é a camada de valência. Na tabela periódica, já está te dando a resposta. Isso aqui, ó, energia de ionização, eletronegatividade, vocês não veem isso agora, tá? Aleluia, glória a Deus. Mas, ó, número atômico, vocês lembram que número atômico é a mesma coisa que prótons, né? Então, é a quantidade de prótons que tem dentro do átomo. Massa atômica vai ser o quê? A soma dos prótons com os nêutrons. Vai ser o quê? O núcleo, tá? O que que acontece? Por exemplo, no ferro, é 55,8. A gente arredonda para mais. Então, é 56. Por que que a gente faz isso? Porque fica mais fácil na hora de fazer conta. Então, a gente arredonda por conta disso. Tá? Mas aí vocês vão ver, ó, que na tabela periódica inteira vai ter todas as informações que vocês precisam, tá? Até, tipo, metal a metal, o que que tá acontecendo, se é radioativo, vai ter todas as informações, tá? Então, o que que acontece? O que que é importante vocês lembrarem agora, por enquanto, tá? Que a gente vai falar de estequiometria, vai ser o quê? A quantidade, então, de reagente e produto que existe dentro de uma reação química, tá? Reação química, gente, de qualquer tipo. Vou pegar aqui uma folha para vocês também. Imagina só. Como a gente faz o gás carbônico, tá? CO2. Carbono mais oxigênio, certo? Isso aqui se junta e dá origem ao CO2, certo? Balanceamento, que bodega é isso? O que tem do lado dos reagentes precisa ter do lado dos produtos. Carbono, 1 aqui, 1 aqui. Tá certíssimo. Oxigênio, do lado dos reagentes eu tenho 1. Dos lados dos produtos eu tenho 2. Opa! Aí vai ter algum problema, certo? Eu preciso igualar. Então o que que eu faço? Tá com 2 aqui. Pronto. Lembra? Pode ser tanto aqui quanto pode ser aqui em cima, tanto faz. Mas no final, o que eu tenho de reagente é o que eu tenho de produto, tá? O que que é massa atômica? Vai ser o peso do átomo. Então, peso do átomo daquilo que eu falei, gente, lembra? Ó, que tem o núcleo bonitinho e os elétrons na eletrosfera, tá? Esse é o átomo. Então, o átomo de carbono, quanto que pesa o átomo de carbono? Deixa eu pegar lá para vocês. Voltamos na tabela. Carbono, aqui, bonitinho, certo? Qual que é o número que tem nele aqui, ó? A massa atômica, 12,0. Vamos arredondar para menos, né? Porque depois da vírgula, o número vai ser 0. Então, a gente vai deixar 12, tá? Então, carbono, a massa atômica dele é 12. Do oxigênio é quanto? 15,9. Aí, nesse caso, a gente arredonda para mais. Então, é 16, tá? Então, o carbono pesa 12 unidades. O oxigênio pesa 16 unidades. Certo?
Então, é o peso de cada um. O peso atômico é a mesma coisa que a massa atômica. Tá? Porém, na hora que a gente chega aqui nos produtos, a gente não misturou? Ou seja, a gente não misturou o átomo de carbono com o átomo de oxigênio, dando origem ao CO2, certo? Então, nesse caso, quando a gente tem mais coisas envolvidas, nesse caso a gente vai ter vários átomos envolvidos aqui, a gente chama de massa molar ou massa molecular, tá? Porque então a massa molecular ou massa molar vai ser a soma de todos os átomos. É a soma de toda a massa dos átomos, tá, gente? Então, o que a gente faz? Soma, a gente não viu o peso de cada um deles? Carbono tem um só, então 12, certo? Oxigênio, a gente tem 2. Olha só o número que tem aqui, certo? Esse 2, ele tá juntinho do oxigênio. Então, ele só mostra quanto que a gente tem 2 oxigênio. Ele não vai multiplicar o carbono aqui, tá? Ele tá juntinho, de parzinho aqui com o oxigênio. Então, ele vai falar o quê? Que existe 2 oxigênios nessa molécula. Então, você vai colocar o quê? Escrever 2 vezes o número 16. E se soma, tá? 32 mais 12 vai dar 44 unidades. Então, a massa molar do CO2 é 44. Por enquanto, gente, deu para entender? Eu sei que tá meio complicado tudo isso, mas por enquanto, eu quero ver se vocês entenderam o que é massa atômica e o que é massa molar. Deu para entender? Depois, essa parte de balanceamento, tudo isso, aí a gente retoma na próxima aula e eu vou pegar e vou fazer na lousa, tá? Mas me falem, deu para vocês entenderem o que é massa atômica, massa molar? E que as informações estão todas na tabela periódica? Falem para mim. Gente, vocês estão deixando eu falar sozinha. Falem comigo.